Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, hoje livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4 ainda, Pluralidade das Existências, item 4 agora, Transmigrações Progressivas. E o Livro dos Espíritos diz assim na sua pergunta número 189: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? E a resposta? Não, pois que o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. E a gente precisa lembrar aqui, como a gente já estudou anteriormente, que a evolução do espírito ela é gradativa. Então, no início, na infância do espírito, como homem, na categoria do reino hominal, vamos dizer assim, ele ainda traz muito mais características do reino animal, do qual ele provém, do que do reino nominal em si. Ele tem tudo a desenvolver ainda nessa nova categoria. E por causa disso, ele é muito ainda baseado no instinto, ele tem respostas muito mais prontas, com base instintiva, muito pouco, quase nada de livre-arbítrio. E começa a partir dali, então, sua jornada de evolução dentro do reino nominal. Então, por isso que a resposta é bem clara, no sentido de que a inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Ele está no começo da sua jornada, ele está no início da sua evolução como homem, como reino nominal. Na pergunta número 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E a resposta? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Como eu já tenho feito bastante, quase todas as vezes, a gente faz essa comparação, essa pequena comparação. Se a gente estabelecer uma comparação da vida do espírito, né, e aqui especificamente no reino nominal, como alma, né, que a gente dá o nome de alma ao espírito que está encarnado e que pertence já à categoria nominal, esse espírito, por ter muito a aprender ainda e ter pouco de inteligência desenvolvida, a gente faz uma comparação com a criança. Porque a criança, dados os limites, né, todos nós passamos por vários ciclos, dentro de ciclos. Dentro da evolução do espírito como um todo, a gente tem várias reencarnações. Uma dessas encarnações, em cada uma delas, a gente renasce como criança ainda bastante, por tudo por aprender ainda, a gente não sabe nem falar, nem se movimentar, tem tudo ainda para ser desenvolvido, a inteligência ainda toda para se desenvolver. Então, o espírito, na sua primeira encarnação no reino nominal, é tal qual uma criança recém-nascida. Tem tudo ainda a desenvolver e pouco conhecimento. Então, dada essa visão de que na primeira reencarnação ele ainda precisa dar os primeiros passos dentro da evolução espiritual. Seguindo na pergunta número 191. A dos nossos selvagens são almas em estados de infância? E a resposta? De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, não é porque um ser encarnado tenha pouco conhecimento, vamos dizer assim, não tenha muita formação racional, não passou por escola, não aprendeu a ler, escrever, não fez faculdade, que ele tenha um nível de evolução espiritual baixo. O fato dele ter nascido numa região ou numa situação como um espírito mais selvagem, ou mais simples, ou mais primitivo, não quer dizer muita coisa, a não ser que ele precisa daquele desenvolvimento, daquela experiência para desenvolver certas características.
Lógico, se a gente conceituar na maioria, como as experiências são bastante simples e bastante ligadas ainda ao desenvolvimento do instinto, é normal que seres que tenham uma vivência mais próxima da selvagem tenham ainda bastante coisa para se desenvolver. Mas a gente precisa lembrar também que estes seres também precisam de orientação. Então, aqueles que encarnam nessa situação, mas com uma capacidade, às vezes de liderança, por ser um chefe de uma tribo, ou por ser um pajé que vai cuidar do tratamento, da saúde daqueles que fazem parte desse contexto, são espíritos que já alcançaram um certo nível de evolução e que estão ali para ajudar todos esses irmãos que ainda têm muito a aprender ainda. Então não é simplesmente porque nasceu ou vive num meio tribal, como um índio ou como uma região que não tem conhecimento da tecnologia, que seja um ser menos desenvolvido. A gente precisa levar isso em consideração. Da mesma questão, um espírito mais evoluído que pode ter sido um PhD numa vida anterior, pode eventualmente reencarnar numa próxima existência, restrito na possibilidade de poder estudar e passar uma existência inteira como sendo analfabeto, o que não quer dizer que ele não seja provedor, que ele não tenha a experiência toda, o conhecimento que ele adquiriu no passado. Isso vem de forma instintiva, vai ser alguém que reage muito rapidamente, muito facilmente, demonstra muita inteligência, embora não tenha formação cultural, embora não tenha tido naquela existência especificamente a capacidade ou a possibilidade de estudar. Então, é essa a distinção que se faz nessa questão. O item A da pergunta 191. Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Porque a resposta anterior, só lembrar, diz que visto que já nutrem paixões, então não seriam espíritos primitivos ou espíritos infantis ainda nessa escala de evolução. E aí a pergunta porque tem paixão, então é um espírito desenvolvido? Né? E a resposta, então, vem no seguinte sentido. De desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinais de atividade de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. É como a gente querer comparar, e algumas pessoas fazem uma comparação bastante simples, dizendo que às vezes alguns animais são mais inteligentes ou são mais amáveis ou são mais fraternais do que certos humanos. Os animais estão numa escala inferior de evolução e reagem por instinto, reagem dentro de uma programação, de uma pulsão que existe que faz com que eles ajam de determinada maneira. Então, a fêmea que cuida dos filhotes e que tem amor pelos filhotes, preocupação pelos filhotes, ela faz isso não por amor no conceito que a gente conhece, mas por um instinto de proteção animal que garante que aquela espécie só vai progredir se a mãe tiver o cuidado com os seus filhotes nas primeiras tempos, nas primeiras horas, né? Nos primeiros meses, nos primeiros anos, depende de cada espécie. Cada espécie tem uma característica diferente, cuida mais ou menos dos filhotes, e vale lembrar que a gente tem, por exemplo, as tartarugas, que as mães nem cuidam dos filhotes, porque os filhotes já nascem, vão sozinhos pelas próprias pernas para a água e começam uma vida já individual ali. Então não tem carinho, não tem cuidado dos pais, porque os pais não participam desse processo. Mas está tudo bem, porque faz parte do conceito, do contexto daquele animal naquela experiência. Já outros animais que dependem um pouco mais do contexto, precisam de uma proteção da mãe. Então, os animais cuidam dos seus filhotes porque eles têm uma programação instintiva a reagir daquela maneira. Na medida em que o espírito reencarna no reino nominal, ele começa a partir de lá aliviar esses aspectos que são instintivos e começa a abrir uma janela para que o livre-arbítrio possa se manifestar. Quando começa a aparecer o livre-arbítrio, é que começa a entortar as coisas. Porque aí então o ser precisa começar a tomar decisões, se age de uma maneira ou de outra. E a tentativa de agir de uma maneira ou de outra vai ser sempre na busca na satisfação das suas necessidades e fugir da dor. Então o ser vai desenvolvendo na medida em que ele começa
agindo por conta própria, encontrar certos problemas e acaba aprendendo que para não encontrar certos problemas, ele precisa então ter uma postura diferente. Então, a ajuda fraternal, a ligação em grupos, né? Porque o humanoide, o humano, ele é por essência um ser social. Por que ele é um ser social? Porque ele depende do grupo para poder conviver. Então ele acaba agindo em conjunto porque ele sabe que ele precisa do auxílio do outro para poder evoluir, para poder crescer. Então a gente começa a perceber as diferenças, né? Os animais têm uma pele muito mais grossa e muito mais peluda, dependendo da espécie, porque está adaptada para a temperatura. O homem já nasce desprovido dessa quantidade toda de pelos. Para quê? Para que ele seja obrigado a buscar proteção, a buscar maneira de se agasalhar para passar pelas intempéries, pelas dificuldades que o clima apresenta, porque isso ajuda no desenvolvimento da sua inteligência. Então ele consegue, a partir dali, para satisfazer as suas necessidades, ele começa então a desenvolver a sua inteligência e começa também a desenvolver a sua sociabilidade, porque a sociabilidade está ligada na facilidade que ele vai ter de conviver. E dessa maneira, sendo empurrado pelas necessidades, o livre-arbítrio começa a aparecer. Então é normal que a gente encontre seres nas suas primeiras instâncias de crescimento e evolução no reino nominal, que ainda sejam bastante rudes ou que não tenham ainda desenvolvido o amor fraternal, porque está se tentando ainda qual que é o caminho para ser seguido. Então você vai experimentar. Aí alguém pode dizer o seguinte: mas nós não estamos falando de uma sociedade primitiva, nós estamos falando de uma sociedade atual, né? Onde alguns seres praticam atos abomináveis que animais não cometem. Pois é. Então, você não consegue analisar a idade que um ser tem, a idade que um espírito tem, só olhando para a cara dele, olhando para os atos que ele pratica, porque vai depender do livre-arbítrio dele. E mesmo aquele que convive num meio mais social não significa que seja um espírito mais evoluído. Da mesma maneira que não dá para dizer que um espírito que vive num meio primitivo é pouco evoluído. Por quê? Ele pode ter sido colocado dentro de um meio mais avançado, embora não tenha seu desenvolvimento espiritual ainda, para que ele possa aprender, através dos trancos e barrancos que ele vai tendo pelas suas descobertas, pelos erros que ele vai cometendo, que ele possa aprender copiando o exemplo de outros que estão à sua volta, que agem de maneira diferente, para que facilitem o seu processo de evolução. Então é normal que na sua escala inicial de evolução, através das tentativas e erros, o homem vá percebendo ou cometa erros que eventualmente a gente não vê quando tem só o instinto manifesto. Então, quando tem o muito perto do instinto, a gente costuma comparar muito assim: mas os índios são muito mais evoluídos, né? Se a gente considerar índio como sendo o início da evolução, guardadas as limitações que a gente disse aqui, que não é por causa que é índio que é pouco evoluído, né? Por que os índios convivem melhor com a natureza? Por quê? Porque eles têm um contato direto com a natureza todos os dias e sabem que se eles não agem de uma maneira, eles vão sofrer as consequências daquela atitude. Então é normal que eles vivam num convívio mais natural e orgânico com a natureza. Nós, civilizados, né? Vou botar aspas aí, duplas aí, né? Nos afastamos da natureza. Então a gente não vê muito as consequências das atitudes na natureza dos nossos atos. A gente não vê as consequências da natureza dos nossos atos. Nós estamos afastados disso. Então é natural que a gente também, não vendo as consequências, passamos a agir de maneira diferente, muitas vezes em desacordo com o equilíbrio da natureza. Aí os desequilíbrios que a natureza traz são para chamar a atenção de nós novamente, que a gente deve olhar para esses aspectos para que a gente possa continuar evoluindo. Desenvolvemos a racionalidade, desenvolvemos o conhecimento, mas é preciso que nesse estágio a gente olhe de volta e perceba que não dá para evoluir só na razão e desconsiderar o meio ambiente. A gente precisa conviver no meio ambiente de uma maneira mais orgânica. Então está tudo certo. Assim, estamos num momento onde a humanidade começa a despertar do descuidado que fez com a natureza, mas esse descuidado com a natureza levou a um desenvolvimento científico que não é perdido. Esse desenvolvimento agora precisa ser utilizado numa nova visão de mundo para equilibrar as coisas de novo, porque as consequências do desequilíbrio da natureza começam a agir sobre os homens. Então,
da mesma maneira que a gente sofre as consequências dos nossos atos, a decisão do livre-arbítrio da humanidade como um todo, né, porque a gente pode responder pelo conjunto como se fosse um único ser, faz com que esse ser também, em sofrimento, quer dizer, colhendo os problemas causados pelo seu desregulo, sua pouca atenção à natureza, se veja no sentido de, eu preciso cuidar da natureza, porque eu não cuidar da natureza eu vou sofrer as consequências disso. Então é bem interessante como essas questões se colocam, né? Continuando, a resposta a esse item ainda continua assim: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que eu disse no começo. Guardadas as proporções, a vida de uma pessoa encarnada passa por ciclos parecidos do que são os ciclos do desenvolvimento do espírito. A diferença é que a gente morre, o espírito não morre, ele continua. Então não tem decrepitude, não tem declínio, mas existe uma renovação no sentido de que, findada a vida material, você recomeça o ciclo de novo, uma nova experiência. Então recebe um corpo novinho a ser desenvolvido, pelos quais vão ser obtidas as experiências, e aí então depois, findado esse item, esse tempo, né, esse ciclo, você recomeça novamente, como o dia e a noite. Quer dizer, um dia é perseguido pela noite, que amanhece um novo dia, que fecha um ciclo. Então a gente tem vários exemplos, isso é bastante interessante a gente notar. A sabedoria divina, esse design, essa arquitetura divina é tão bonita que faz com que as coisas se repitam. Então você encontra exemplos repetidos de maneiras diferentes. A grande lei continua funcionando e pode ser percebida e observada em várias instâncias que você queira. Então você consegue olhar a vida humana observando uma planta, uma flor, como consegue olhar a vida do espírito observando uma planta ou observando a nossa vida no tempo que a gente consegue abarcar com os nossos olhos, que é o tempo entre nascer e morrer, né? Então é interessante como a sabedoria ela se apresenta, ela se mostra para aquele que para e percebe, para aquele que nota as coisas e vê que os ciclos são normais. A semana começa e acaba, o mês começa e acaba, o ano começa e acaba, as estações do ano começam e acabam. O ano, na medida em que ele se renova, novas estações acontecem, então existe a repetição das estações no novo ciclo. Então tudo está fechando em ciclos e permitindo que o ser vá se aprimorando a cada ciclo. Se a gente olha a vida do espírito, ela é muito maior do que todos esses ciclos, preenchida por vários ciclos pequenos que vão fazer com que esse ser evolua. Se a gente lembrar, e eu vou usar esse exemplo de novo, daquele vórtice da evolução que a gente tratou, dá uma olhadinha. Então, nesse vórtice da evolução, o único momento que existe da involução é o momento da criação, é o momento quando Deus cria, né? Que a partir dali existe um processo de materialização da concepção divina, até o nível mais baixo da materialização. A partir dali começa um processo de evolução. Então não existe caminho para baixo, existe caminho para cima, existe caminho para a evolução. A gente vai sempre mudar de estado no sentido de percorrer um novo. E essas espirais que acontecem são justamente essas espirais dos vários ciclos que acontecem das renovações, de idas e vindas, onde a gente vai, não de maneira reta, não como uma seta para a perfeição diretamente, mas de maneira espiral, porque é esses ciclos que a gente vai passando no sentido sempre da evolução e da melhoria. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. O espírito, né? O espírito tem começo, mas não tem fim, porque ele continua sempre evoluindo. Que o imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao momento de desenvolvimento, ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não no único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A gente vai depender de várias experiências para poder completar esse ciclo completo do espírito, né? A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais apresenta para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, de cada um dos quais o homem obtém o acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem
há dias em que nenhum fruto produz, na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Então, é manifesto o livre-arbítrio aqui. Se você quiser vir para uma vida e não fazer nada, vou ficar encostadinho, não vou se mexer, ok, é permitido para você pelo livre-arbítrio, mas isso só vai fazer com que você estagne e naquele período você não cresça, não evolua. Mas não é nenhum problema, já que a gente tem a eternidade toda para conseguir a evolução que a gente deseja. A pergunta número 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ou seja, alguém for muito perfeito e pode de uma maneira só, numa encarnação só, conseguir atingir a perfeição? A resposta? Não. Pois que o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Quer dizer, o que a gente acha que é perfeito, a gente pode achar que fez tudo bonitinho, fez tudo perfeito. Quando a gente desencarna e tem um olhar mais, né, de cima sobre o que a gente fez, e a gente começa a comparar com o que a gente tem ainda a alcançar, a gente vai ver que a perfeição está muito longe ainda de ser alcançada, né? Continuando, há habilidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Quer dizer, a gente nem conhece ainda exatamente o que é. O que a gente chama de perfeição é um nada ainda diante da perfeição. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Por quê? Porque precisa de evolução e a gente não vai atingir a perfeição reencarnando aqui no planeta Terra, na vida material. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude antes de chegar à idade madura. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Demais, o espírito cumpre a progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas a se seguirem. Então, para a gente finalizar por aqui, é lógico que se você se esforçar bastante, se você caprichar bastante nas suas escolhas, se você fizer escolhas boas, trabalhar da melhor maneira possível, você vai precisar de menos existências corporais para poder alcançar um grau de conhecimento. Como diz o texto, e como a gente já refletiu anteriormente, o desenvolvimento do espírito para alcançar a perfeição precisa alcançar não só o desenvolvimento das virtudes morais, mas também o desenvolvimento dos conhecimentos das ciências. A gente só vai se tornar sábio, né? Alcançar a sabedoria significa conhecer mais e significa ter implementado esse conhecimento junto com ações de virtudes morais que nos agregam. A gente precisa de duas asas para voar, não dá para voar com uma asa só. Então é a asa do conhecimento e a asa da virtude espiritual. E nesse sentido, então, que o espírito precisa de várias existências, porque a cada uma delas ele está treinando, ele vai evoluindo. Se ele for muito bom, ele vai evoluir mais rápido. Se ele for pouco bom, ou se ele for meio preguiçoso, ou for muito teimoso, ele pode demorar um pouco mais em algumas etapas, fazer com que a sua evolução seja um pouco mais lenta, mas ainda assim ele está, de uma certa maneira, condenado à evolução. Até a próxima! A gente continua na próxima quarta-feira. Até mais!